Olá, tudo bem? Meu nome é Valdemar Ramos Júnior. Nós vamos tratar nesse vídeo de uma dúvida que é bastante recorrente, que é na hipótese do segurado ingressar com pedido de benefício por incapacidade contra o INSS e ele recebe o benefício de auxílio-doença. Então, por conta desse segurado ingressar com uma ação judicial, o perito do INSS fatalmente irá cessar, irá negar, irá indeferir o seu pedido de auxílio-doença? Nesse vídeo nós vamos responder a essa dúvida. O fato isoladamente do segurado ingressar com uma ação judicial contra o INSS não gera nenhum prejuízo no âmbito administrativo. Isso significa que enquanto tramita uma ação judicial contra o INSS, esse segurado, ele tendo uma perícia agendada, ele pode normalmente passar nessa perícia do INSS que o perito, ao constatar que ele tem algum grau de capacidade, concedeu o benefício ali requerido, seja o auxílio-doença ou dependendo até o auxílio-acidente. Pode até mesmo conceder a aposentadoria por invalidez. Então, o fato desse segurado ter ingressado com uma ação judicial, pleiteando algum benefício por incapacidade, ter uma perícia agendada e passar nessa perícia do INSS, ele não terá nenhum prejuízo. Assim como se ele já receber o benefício de auxílio-doença e entrar com uma ação judicial para transformar esse benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, também não vai gerar nenhum prejuízo. Esse benefício que ele vem recebendo não vai ser cessado e quando ele passar num pedido de prorrogação, esse benefício pode sim ser cessado, pode ser prorrogado ou pode ser até transformado em aposentadoria por invalidez pelo próprio perito médico do INSS que vai analisar o quadro clínico daquele segurado. Então, o fato desse segurado ingressar com uma ação judicial contra o INSS não interfere diretamente no resultado do pedido de prorrogação ou concessão de auxílio-doença diretamente na Previdência Social. É até importante que esse segurado ingresse com uma ação judicial enquanto recebe o seu auxílio-doença, isso porque enquanto ele recebe uma remuneração, um benefício previdenciário, ele tem como manter a sua subsistência enquanto tramita a ação judicial. Isso porque se esse segurado aguardar o INSS indeferir esse benefício para depois tomar uma medida judicial, ele vai ficar muito prejudicado, porque enquanto tramita a ação judicial, ele fica sem renda. Então pode ser que ele faça um novo requerimento de auxílio-doença no INSS, o INSS indefere, nega esse pedido, e aí ele se apresenta na empresa, a empresa diz que ele não tem condições de retornar ao trabalho, ele fica nesse meio que nós chamamos de limbo jurídico, sem receber da empresa, sem receber do INSS, e aí fica refém do resultado dessa ação judicial, que geralmente é muito morosa, é muito demorada, em decorrência do grande volumes que tanto a Justiça Comum quanto a Justiça Federal recebe de ações pleiteando benefícios por incapacidade. Além disso, dependendo do pedido realizado por esse segurado nessa ação previdenciária, se ele está buscando uma concessão de uma aposentadoria por invalidez e ele, por necessidade de auferir alguma renda, ele não pode ficar sem ali o valor para manter a sua sobrevivência, ele retorna para o trabalho mesmo sem ter condições, dependendo da interpretação que o juiz realizar desse fato, ele pode até extinguir o processo, o juiz extingue a ação por falta de interesse desse segurado, porque o fundamento dessa ação é justamente a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, levando em consideração a incapacidade total e permanente desse segurado. Então, enquanto tramita essa ação judicial, se esse segurado retornar ao trabalho, ele estará dizendo diretamente ao juiz que ele se recuperou, ele já tem condições de realizar alguma atividade laboral e, consequentemente, o fundamento dessa ação cai por terra, porque aí não tem como mais justificar que esse segurado está totalmente e permanentemente inválido, uma vez que ele retornou para o seu trabalho. Mesmo ele fazendo isso no sacrifício e mesmo ele fazendo isso sobre uma extrema necessidade de manter a sua subsistência. Nós já comentamos em outros vídeos, existem decisões que concedem o benefício mesmo nessa situação, porém fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais complicado. O ideal é que esse segurado, enquanto tem a renda do auxílio-doença, procure um advogado para transformar, para entrar com ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Né, que é uma doença grave, a gente sabe hoje é comprovado que é uma doença grave, se afastar e receber auxílio doença, auxílio acidente, enfim, qualquer benefício
previdenciário. A gente sabe que antigamente era uma luta, né, conseguir esses benefícios, o INSS sempre vinha negando, a justiça também muito relutante em admitir a depressão como uma doença. E hoje, o que acontece? Como que está essa situação? Perfeito, doutor.